O tema da mensagem que traremos nessa tarde é: o que a unidade produz no casamento. Unidade é muito importante, porque Deus, em sua palavra, nos chamou para sermos um. E no casamento, ser um também é o desejo de Deus. Ao criar o homem, ao criar a mulher, ele ordenou: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, o que a unidade produz no casamento? O que a unidade produz na família? É momento de oração. Vamos falar com Deus. Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, nós te exaltamos porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Mesmo ante Deus, há tantas dificuldades, tantos problemas, tantas ondas que se levantam, Pai, contra as nossas vidas. O Senhor tem guardado e tem suprido. O Senhor tem suprido, Pai, todas as nossas necessidades, inclusive, Pai, a necessidade que todo ser humano tem, o vazio que há na alma, no coração de todo ser humano. E esse vazio só pode ser preenchido pela Tua presença. É a Sua presença que faz diferença na nossa vida, é a Sua presença, meu Deus, que enche o nosso coração e dá sentido e propósito para a nossa vida. Há um vazio no coração de todo ser humano, só a presença do Senhor, somente a revelação de quem o Senhor Jesus é pode suprir, pode ajudar o ser humano a encontrar o seu caminho, o seu propósito. Nós queremos colocar diante do Senhor, meu Deus, cada família, cada um que agora está, Deus, clamando pela sua casa, cada esposa, cada marido, cada filho, cada parente que clama, Pai, pelo seu ente querido. Nós clamamos ao Senhor, Pai, pelas nossas casas, porque nós queremos profetizar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, nós queremos ministrar e liberar no mundo espiritual palavras de restauração, de edificação, palavras no mundo espiritual, Deus, que vão surtir efeito de mudança na vida dessas pessoas, que elas possam, Deus, experimentar a diferença que é quando o Senhor entra numa casa, quando o Senhor realmente está numa casa, tudo muda de figura, tudo muda, toda situação é revertida, todo casamento que está falido, que está decretado, todo decreto de derrota, todo decreto de falência sobre qualquer casamento, nós declaramos agora que o Senhor é capaz de mudar e nós cremos pela fé no poder do Senhor. Em nome de Jesus, opera Espírito Santo. Amém. Você está ouvindo Edificando Famílias, Rádio Jet, a rádio que também é da família. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, vamos à nossa meditação dessa tarde. Então, conta pra gente, Pastor Robson, sobre o que falaremos? O que a unidade produz no casamento? O que a unidade produz na família? E como texto básico para a nossa meditação, nós usaremos Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20, que diz assim: ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Olha só o poder da unidade. Jesus está dizendo, Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, que aonde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estará. E ainda mais, se 2 de nós na terra concordarmos com qualquer coisa que pedirmos, Deus que está no céu nos concederá. Então, o próprio Senhor Jesus está nos dando um exemplo, uma palavra do que a unidade produz na vida daquele que crê em Deus, na vida daquele que crê em Jesus Cristo, na vida daquele que busca a palavra de Deus. Então, o que a unidade produz no casamento? Isso é muito importante nós entendermos, porque muitos casais hoje estão vivendo longe, distantes daquilo que Deus planejou.
daquilo que Deus idealizou. Muitas famílias estão vivendo hoje distantes daquilo que Deus idealizou, daquilo que Deus planejou. E isso tudo por causa da falta de unidade. Muitas famílias, muitos casamentos estão vivendo sobre constantes brigas, constantes desentendimentos, constantes desrespeitos. Distantes, vivem junto dentro da mesma casa, vivem juntos dentro do mesmo lar, porém distantes. E além da infelicidade que isso produz, existe ainda a questão do mau testemunho. Existe ainda a questão que traz angústia, tristeza, depressão. Porque muitos casais, muitos casamentos, muitas famílias estão vivendo longe do plano, do propósito de Deus com relação à unidade. Unidade é de suma importância nós entendermos o que é a unidade segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos de Deus, para que possamos então ver e entender o que ela produz em nosso casamento, o que ela produz em nossa família. Então, em primeiro lugar, a unidade produz no casamento remoção de limites. Olha só, aquele casal que compreende a unidade, aquela família que compreende a unidade, a primeira coisa então que produz, que é produzido, é a remoção de limites. Veja bem o que a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Olha só, esta passagem de Gênesis, capítulo 11, versículos 6 e 7, fala sobre a história da Torre de Babel. Naquele momento em que o povo idealizou construir a Torre de Babel até chegar ao céu, era um momento que eles estavam em plena unidade. Eles estavam em plena unidade e convictos de que se eles se unissem com o mesmo plano, com o mesmo propósito, eles conseguiriam fazer uma torre ao ponto de chegar ao céu. Fala, pastor, que isso? Uma torre ao ponto de chegar ao céu? Sim, porque Deus, no versículo 6 e 7 que nós lemos, Deus olhou para aquilo e falou, eia, desçamos e confundamos eles. Confundamos a língua deles, para que um não entenda o que o outro está falando. Então, o próprio Deus, com essa ação, ele demonstrou que nós, quando somos um, que nós, quando estamos unidos, que nós, quando estamos com o mesmo plano, com o mesmo propósito, nós rompemos as barreiras, nós rompemos os limites, nós conseguimos atingir lugares altos. Ou seja, um casal que entende, uma família que entende o valor, o peso, a necessidade da unidade, de andarem juntos no mesmo propósito, eles vão mais longe. Unidade remove limites. Unidade tem o poder de fazer com que um casal rompa os limites que os impedem de crescer, os limites que os impedem de ter um relacionamento abençoado, os limites que os impedem de respeitarem, de amarem um ao outro. Porque existem algumas barreiras que são levantadas durante o caminhar, durante o relacionamento, durante o viver casado, que são levantadas devido à falta de unidade,
devido ao desejo de um fazer uma coisa e o outro fazer outra coisa. Estão na mesma casa, mas cada um seguindo uma direção, cada um com seus planos, cada um com seu projeto de vida. E vão caminhando, dormem na mesma cama, mas não são um. A gente pode comparar isso com um saco de batata e o purê de batata. No saco de batata, as batatas estão juntas, mas não tem unidade. O purê de batata misturou, é uma batata só, todas elas se tornaram uma só. Então, é assim, andar em unidade, o casal, quando ele decide andar em unidade, é como purê de batata. Tem o mesmo propósito, o mesmo projeto, o mesmo sonho. E Jesus disse que se esse casal, ou qualquer duas pessoas, quando duas pessoas se unem com o mesmo propósito e começam a orar e buscar a Deus, gente, o céu se move. Aleluia! E em um ambiente, em um relacionamento, em um lar, em uma casa, em uma família, aonde há unidade, Deus pode mover livremente. Deus tem livre acesso, porque o próprio Deus olha e vê, eles são um. É verdade. Eles compreenderam o poder da unidade. É verdade. Imagina só nas férias, você quer ir Para Cabo Frio. e eu quero ir para o sul, eu quero ir para Gramado. E eu não abro mão de ir para Gramado, mas você quer ir para Cabo Frio. Como vai ser nossas férias desse jeito? Frustradas. Ainda que um abra mão de ir para o lugar que o outro está querendo, a férias ela será frustrada porque no fundo, a falta de unidade gerou no planejamento daquelas férias um estresse desnecessário. E aquele que abre mão, ele acabará indo frustrado. Qualquer coisa que porventura aconteça em Cabo Frio ou em Gramado, haverá acusação mútua. Mas eu queria ir para o lugar tal, eu queria ir para o outro lugar, você que quis vir para cá. Entendeu? Eu te avisei. Eu te disse. Então, a unidade, ela tem o poder de remover limites dentro de um casamento. A unidade, ela tem poder de remover os limites dentro de uma família. Quando um casal é um, Deus tem liberdade de mover poderosamente. Quando uma família é uma em Cristo Jesus, Deus tem o poder de mover livremente dentro dessa casa, dentro dessa família, dentro deste ambiente. Então, a primeira coisa que a unidade produz no casamento é o rompimento de limites. E em segundo lugar, produz um ambiente propício para a manifestação de Deus. Olha só. Atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus. Aleluia. Veja bem, o que a palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 37, a partir do versículo 17. Olha só. Diz assim a palavra do Senhor. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 metros de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades, de um modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você. E de cima do propiciatório, do meio dos querubins, dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu ordenar aos filhos de Israel. Olha só. Segundo lugar, o que a unidade produz no casamento? O que a unidade produz na família? Produz um ambiente para a manifestação de Deus. O texto que nós lemos em Êxodo capítulo 25,
a partir do versículo 17, fala sobre a ordem que Deus estava dando para Moisés construir o tabernáculo. E dentro dessa ordem, Moisés deveria construir a Arca da Aliança e, no texto que nós lemos, o propiciatório. O propiciatório, ele deveria ser construído com 2 querubins. Os 2 querubins deveriam estar um de frente para o outro, com as suas 2 asas cobrindo o propiciatório. E aí, no versículo 22 que nós lemos, Deus fala com Moisés: ali, no meio deles, eu falarei com você. Então, isso traz para nós um ensinamento de que, na unidade dos 2 querubins, em cima do propiciatório, Deus falaria com Moisés. Dentro do tema que nós estamos meditando nessa tarde, na unidade dos 2, do casal, na unidade da família, cria-se um ambiente para a manifestação de Deus. Olha só aqui. Que forte isso, hein? Assim como a falta de unidade, quando o casal não se entende, quando a família não se entende, os filhos não se entendem, propicia um ambiente para a manifestação de demônios, trazendo confusão, trazendo ira, trazendo discórdia, trazendo angústia, trazendo tristeza. A unidade produz um ambiente propício para a manifestação de Deus. Olha só. É verdade. Quando você diz aí que a falta de unidade propicia um ambiente para que demônios ajam, a gente observa isso numa casa sem alinhamento. Exatamente. Numa casa em que cada um está para um lado, os 2 dormem juntos, mas não tem unidade, o ambiente é pesado. É uma casa que a gente sai dela cansado. Isso. É uma casa pesada, atmosfera pesada, um ambiente de tristeza, não é um ambiente agradável. Se nós, como seres humanos, não queremos ficar nessa casa, imagina Deus. Isso. O propiciatório, ou a tampa da arca, era um lugar onde a glória e a presença de Deus se manifestava. Êxodo 25, versículo 22, capítulo 25, versículo 22, Deus diz que lá ele falaria com Moisés aquilo que ele deveria falar com Israel. A Arca da Aliança era a representação da presença de Deus no meio do povo. Isso chama a nossa atenção para esse segundo tópico, a segunda coisa que Deus produz no casamento, na família, através da unidade. Você que nos ouve nessa tarde, você que nos assiste nessa tarde, você que nos acompanha nessa tarde, é muito importante que você entenda o poder, o valor que há na unidade de um casal, na unidade de uma família. Porque, olha só, se em primeiro lugar produz a remoção, a quebra de limites, em segundo lugar, produz um ambiente propício para a manifestação de Deus. Agora, é com muito pesar, é com muita tristeza que nós vemos que muitos casais cristãos estão vivendo distante daquilo que Deus planejou, por falta de unidade. Porque aonde não há um ambiente propício para a manifestação de Deus, há um ambiente propício para a manifestação de demônios. Olha só. Não se pode servir a 2 senhores. Ou você agrada a um, ou você agrada a outro. E aí nós começamos a entender que muitas famílias, ainda que estejam caminhando com o Senhor, ainda que estejam participantes da vida da igreja de uma maneira geral, elas não conseguem alavancar, não conseguem ter paz, não conseguem ter alegria, por simplesmente não entenderem o poder da unidade, o poder de ser um. É
Em João capítulo 17, quando Jesus ora, ele fala: Pai, para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Assim como nós somos um. Assim como nós somos um. A Trindade fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Cada um com a sua personalidade. Mas são um. Cada um agindo, trabalhando na sua personalidade, executando ali, né, a sua tarefa, mas ao mesmo tempo cada um no seu ofício, no seu serviço, mas um. Ser uma só carne no casamento, ter unidade, não significa que você precisa anular a sua personalidade. Não significa que você vai deixar de ter as suas vontades, mas significa que o propósito maior de tudo é um. Aleluia. Por exemplo, eu tenho coisas que eu gosto que o Robson não gosta. Sim. Eu não gosto de quiabo. E eu gosto de quiabo, e além de quiabo, congo. Eu gosto do angu, mas não gosto de quiabo. Ter unidade com o Robson não significa que eu tenho que comer o quiabo para poder estar junto com ele. Mas você pode preparar um Mas eu quiabo posso preparar. para que eu coma. Ou eu posso. Simples. Eu posso também levar você num restaurante, te presentear pagando a Exatamente, conta. numa comida mineira, um belo restaurante de comida mineira. Olha só. Glória a Deus. É importante, meus irmãos, é importante, meus amigos, ouvintes, você que nos acompanha nessa tarde, entender o poder da unidade no casamento. Entender o poder da unidade na família. E em terceiro lugar, a unidade produz na família, no casamento, cobertura, proteção. Glória a Deus. Olha só. Uma família unida, ela está protegida. Exatamente. É muito importante nós entendermos isso, irmãos, porque assim nós estaremos certamente edificando uma família para a glória de Deus. A unidade, ela produz o quê? Cobertura. Porque a cobertura é a proteção, é o entendimento da palavra de Deus, que vai trazer o quê? Proteção para a família. Muitas famílias não estão, muitos casamentos, muitas famílias não estão prosperando, não estão felizes, não estão em paz, porque estão sem a cobertura. Mas também em Êxodo, capítulo 25, no versículo 20, diz assim: os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente, um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloca o testemunho de que eu lhe darei. Então, os querubins estarão de frente para o outro, com as suas asas estendidas, cobrindo o propiciatório. Cobrindo o propiciatório. Cobertura. Unidade produz cobertura. Unidade produz proteção. Cobertura é um substantivo feminino que significa o ato ou efeito de cobrir. Olha só. Proteger. Proteger. Proteger é muito importante, por quê? Porque em Eclesiastes capítulo 9, diz que se os dois estiverem juntos e acontecer alguma coisa, se alguém quiser prevalecer contra os dois, eles resistirão, porque estarão juntos, porque há proteção, porque há cuidado. Há muitos tipos de lutas e de inimigos que tentam prevalecer contra nós. E uma delas é a batalha que continuamente nós travamos no reino espiritual. E essa batalha travada no reino espiritual, ela vem para querer destruir um casamento, destruir uma família. Então, nós devemos entender de maneira muito convicta em nosso coração o poder da unidade dentro do casamento, o poder da unidade dentro da família, que, em terceiro lugar, produz proteção. Aleluia! A falta de unidade nos leva a agir assim como agiu Caim. Olha só. Misericórdia. Misericórdia. Sabe por quê?
Porque em Gênesis capítulo 4, versículo 9, quando o Senhor falou com ele, ele falou, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu sou o guardador do meu irmão? Sou o tutor do meu Sou irmão? tutor do meu irmão? Veja bem, irmãos, em primeiro lugar, unidade produz remoção, quebra de limites. Em segundo lugar, unidade produz um ambiente propício para a manifestação de Deus. E em terceiro lugar, a unidade produz proteção. Os dois são um de verdade. Os dois se amam. Os dois estão juntos. Marido e esposa estão juntos no mesmo propósito. Marido e esposa estão juntos para proteger um ao outro sempre que vier ataques do inimigo. Eles não são adversários. Eles não são dentro do lar, dentro da família, no casamento, adversários. Muito pelo contrário, eles são cúmplices do mesmo objetivo. Eles são cúmplices da bênção do Senhor. Eles servem ao Senhor com alegria, eles estão sempre dispostos no momento de escolher entre a paz e a razão, escolher a paz. Unidade produz cobertura, unidade produz proteção. E em quarto lugar, a unidade produz transparência. Glória a Deus. Olha só, transparência. Fale-nos sobre isso. Transparência é a virtude que impede a ocultação de algo. É um substantivo feminino que significa impedimento da ocultação de algo ou alguma coisa. Olha só que forte, hein? Muito forte. Então, a unidade no casamento, a unidade na família, produz transparência. Algo transparente é algo que não está oculto. Algo transparente é algo que não precisa ser escondido. Algo transparente faz com que o casal dentro de casa olhe um no olho do outro. Porque quando não consegue marido e esposa olharem um no olho do outro, significa, segundo a psicologia, que um deles tem a esconder. Forte isso, hein? Muito forte. Se não há unidade, não há transparência, não está cumprindo o propósito de Deus. O propósito de Deus para o casamento, para a família, é que não somente fiquem juntos, mas que fiquem juntos em unidade. É que seja uma verdadeira delícia esse casamento. O casamento tem que ser gostoso, tem que ser leve. Isso. Se não há transparência, eu não tenho liberdade nesse relacionamento. Se eu não posso dizer o que eu sinto, quem eu sou, se eu preciso de ficar com reservas, ficar com segredos, eu não tenho liberdade. Eu não tenho liberdade com o meu cônjuge, eu não tenho liberdade na minha casa. Acaba se tornando um relacionamento frio, né? Isso. Quantos são, infelizmente, maridos que estão vivendo com pendências dentro do lar, dentro do casamento? Esposas que estão vivendo com pendências dentro do casamento. Sabe uma coisa que me veio à mente aqui agora, meu bem? A questão financeira. Quantos maridos escondem da esposa a situação financeira da família? E quantas mulheres estão fazendo dívidas sem falar com o marido? E quando chega a conta, quando a fatura chega, aí há confusão. Por quê? Por causa da falta de unidade. A falta de unidade gera confusão. A falta de unidade gera falta de transparência. Tem que fazer as coisas escondido. Triste ter que fazer as coisas escondido. Muito triste. É a vida daquele casal, do marido ou da esposa, que tem coisas que tem que estar escondida do outro. Nós estamos na era da informação e... Bem lembrado. O celular, quantas pendências casais estão vivendo porque tem coisas escondidas no celular. Não há transparência. Então, lá em casa... Meu celular aqui está desligado. Né? Mas o seu celular, eu tenho a senha. Se você pegar, tem você a senha dele. Tem a senha dele, tranquilo, não tem pendência nenhuma. Você criou a senha do meu celular para mim. Eu criei a senha do celular da Tatiane, eu criei a senha do e-mail, eu tenho a senha do banco, ela tem a senha do banco. Os meninos têm a senha do banco, têm a senha do celular. Então, gente... Do e-mail, do e-mail, tem tudo. Tem hora que
eu estou no trabalho, eu falo, ô, Samuel, olha para mim o e-mail, né, aí tudo aí, responde para mim aí dessa forma, porque eu não posso ouvir. Ele mesmo entra lá no e-mail e responde. Entra aí no Facebook, entra aí no Instagram. Samuel, Saulo, vai lá no banco para mim, lá, retira X lá, porque eu não posso ir, tá aí o cartão. Porque a transparência não tem o que esconder. Porque assim, as outras coisas que nós falamos anteriormente, uma vai puxando a outra. A transparência, ela quebra os limites, quebra as barreiras. A transparência, ela produz um ambiente para a manifestação de Deus. A unidade produz um ambiente para a manifestação de Deus. A unidade produz proteção, produz cobertura. E a unidade produz transparência. Sabe aquele negócio de não ter o que esconder, não ter o que esconder? Isso é de suma importância para que um casamento dê certo. Isso é de suma importância para que uma família dê certo. Os filhos precisam de saber qual é, por exemplo, a situação financeira da casa, qual é a situação financeira da família. Porque o filho que não tem noção, os pais que não são transparentes com os filhos, vão querer ficar dando aos filhos coisas que não podem, e isso vai gerar confusão, isso vai trazer problemas financeiros, depois não vão conseguir pagar, e aí rouba a paz. Então, meu amado, minha amada, nós precisamos de ter unidade para que a unidade produza em nosso casamento, em nossa vida, a transparência. A Bíblia fala que tudo que está oculto será revelado. Então, se tem coisa oculta, se tem coisa escondida, você pode saber que a qualquer momento a casa cai. Vai ser revelado. Vem à luz. Vem à luz. Isso também, olha só, a falta de transparência, ela também produz um ambiente de confusão dentro do lar. Falta de transparência produz ambiente de confusão dentro do lar. Falta de transparência produz falta de paz dentro do lar. Falta de transparência produz tristeza dentro do lar. Falta de transparência produz divórcio. A falta de unidade produz divórcio. Falta de unidade. A unidade é um antídoto. É também um dos antídotos para que o seu casamento não venha sofrer o veneno do divórcio. Então, agora vamos falar com eles quais são as atitudes que eles podem ter para a gente poder finalizar, para gerar unidade. A gente está falando dos benefícios da unidade, mas quais são as atitudes? Isso. Então, só fazendo um resumo para que aqueles que estão nos acompanhando nessa tarde tenham um entendimento correto, segundo aquilo que nós estamos meditando nessa tarde, claro. O que a unidade produz no casamento? Produz remoção de limites, quebra de barreiras, produz um ambiente propício para a manifestação de Deus. Terceiro lugar, produz proteção, produz cobertura. E em quarto lugar, produz transparência. Tudo isso junto, que é a unidade, fará com que o casamento seja um casamento abençoado. Fará com que a família seja uma família abençoada. Mas agora, como buscar a unidade? Como buscar a unidade? Para que tudo isso seja refletido na minha vida, refletido no meu casamento, refletido na minha família. Irmãos, amigos, ouvintes, a unidade, ela só consegue ser buscada se Deus estiver no centro da sua vida, se Deus for realmente o principal na sua vida. Então, para que a unidade produza bênçãos no seu casamento, que a unidade produza bênçãos na sua vida, para que a unidade produza bênçãos na sua família, é necessário que você esteja firme nos caminhos do Senhor. É necessário que você faça um compromisso com Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que você possa desfrutar das bênçãos de ser um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha só. Aleluia.
Aleluia. Quando eu tenho unidade com Deus, quando eu tenho unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, eu consigo produzir unidade e ser um com a minha esposa, eu consigo ser um com os meus filhos, eu consigo ter unidade com a minha família, eu consigo ter unidade com os irmãos, eu consigo ter unidade com a igreja, eu consigo levar uma vida regada de paz e de bênçãos. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor.